Olá pessoal, continuando nessa terceira parte, a gente vai dar uma olhadinha em alguns comandos básicos aqui do terminal, entender a estrutura de diretórios do terminal do Cygwin, para a gente poder seguir em frente. No último vídeo a gente parou exatamente nesse ponto aqui. Eu já tinha testado, por exemplo, um comando lsla, um comando básico do Linux para mostrar o que tem de arquivos. Então, os comandos que a gente vai utilizar muito nos bashes que a gente tem no SIGCT são comandos como, por exemplo, grep, awk, eventualmente podemos utilizar rar, não está disponível, se a gente for precisar utilizar, nós vamos precisar instalar. O unzip também não está disponível, ou seja, a gente vai ter que voltar lá na nossa instalação. Você volta aqui utilizando o mesmo aplicativo que você baixou antes. Você vai executar a instalação novamente. Como a instalação vai identificar que já existe uma versão do Cygwin funcionando, correndo nessa máquina, ele vai perguntar o que eu quero adicionar. E aí nós vamos adicionar o zip, porque com certeza é um dos que nós eventualmente vamos precisar usar. Zip, zip ficou, temos o gzip, que já está, então o gzip nós já temos. Então beleza. Então, já que temos o gzip, então podemos deixar assim por enquanto. Vamos entender agora um pouco da estrutura. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho dessas fontes. Já salvo assim por enquanto. Pedir para ele ajustar. Pronto. O comando clear para limpar. Então, o diretório, onde é que está o meu drive C? Vai estar aqui, ó, sig drive. Esse sig drive corresponde ao drive C da sua máquina. Na verdade, sig drive /C. Esse é o drive C. Temos aqui os arquivos de programa, etc, etc. Aqui nós já vamos criar a estrutura de projetos, a estrutura de projeto que a gente utiliza. É sempre bom padronizar, a estrutura de diretórios que a gente está utilizando, porque a maioria dos bashes que a gente utiliza, dos scripts, instalação de servidor, etc, vai utilizar essa estrutura de diretórios. Nada impede, se a pessoa quiser criar a estrutura dela, de utilizar. Mas usando essa aqui, na maioria das vezes não vai precisar fazer nada. Vai baixar as coisas, os scripts lá do SM, do repositório SM, no caso o Git, e vai utilizar do jeito que está. Não vai precisar mudar nada. Então aqui nós vamos criar o diretório padrão, que é sempre nesse formato aqui. Projetos caixa, que é o nosso cliente. O sistema que a gente está trabalhando. Esse é o nosso diretório raiz para tudo que a gente for fazer. Está aí. Dentro desse diretório nós vamos criar o OPT, que é onde nós vamos colocar o nosso servidor de aplicação, o Eclipse e qualquer outra ferramenta que a gente precisa utilizar. Nós vamos criar um diretório src, que é onde nós vamos baixar os fontes do projeto. Quando a gente for utilizar o Eclipse, ele vai ler a partir daqui. E a princípio essas duas pastas são suficientes.
À medida que for precisando, a gente vai criando as outras. Então a nossa estrutura ficou essa aí. Deixa eu ver se ele tem, ela não tem o comando tree, mas não tem problema. A gente utiliza, para visualizar mais facilmente, a gente pode vir aqui no Windows e ver como é que ficou. Então ó, a estrutura é essa aqui, ó. O caminho do Windows vai ser c:/projetos, /caixa, /opt, ó. Eu já tenho aqui várias ferramentas instaladas. SIGCT, eu já tenho aqui o OPT, porque o servidor de aplicação é específico do SIGCT. Tem o SRC para guardar os fontes do SIGCT e o Workspace, que são as workspaces que eu estou trabalhando. Eu recomendo e eu costumo criar uma workspace para cada coisa que eu estou fazendo. Então eu tenho uma workspace para sustentação, que é essa aqui, SIGCT SUS. Se eu for trabalhar com desenvolvimento, eu vou ter uma SIGCT 10. Se eu for fazer um hotfix emergencial, alguma coisa muito específica, eu poderia criar um SIGCT PRD, por exemplo. Então, a princípio, é isso. No próximo vídeo a gente vai instalar o Git e vai ver como a gente baixa os fontes, como a gente configura a branch na qual a gente vai trabalhar e como é que a gente importa isso no Eclipse. Até mais!